Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste sábado nós vamos analisar um empate entre Curitiba e Atlético Paranaense em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Curitiba 0, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 16 horas deste domingo, dia 25 de janeiro de 2025, lá no estádio Major Antônio Couto Pereira, na cidade de Curitiba, e válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. E para enfrentar o Curitiba neste sábado, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri promoveu uma única modificação na escalação do Atlético Paranaense. Bastante questionado pelos torcedores, o meio-atacante João Cruz cedeu seu espaço na equipe titular ao atacante Isaac. Na primeira etapa, quem mais teve posse de bola, quem conseguiu manter a posse de bola durante a maior parte do tempo, acabou sendo a equipe do Curitiba, impulsionada aí pelos torcedores nas arquibancadas. Porém, a verdade é que sem criar grandes oportunidades, sem criar oportunidades claras para inaugurar o placar. Pelo Atlético Paranaense, a finalização mais perigosa me parece que foi aquela do Raul, da entrada da área, que ele chuta forte, a bola acaba saindo pelo lado esquerdo do gol defendido pelo goleiro Pedro Morisco. Pelo Curitiba, salvo engano, um cruzamento que veio da direita, acabou sendo desviado na área por um atacante do próprio Curitiba, acabou sendo a jogada mais perigosa, tá? Entretanto, e eu não poderia deixar de falar disso, não foram as equipes que protagonizaram o principal acontecimento do primeiro tempo. Isso porque o árbitro Selmo Pedro dos Anjos Neto expulsou o zagueiro Léo aos 29 minutos depois de uma suposta cotovelada no atacante Lucas Ronier. E eu acabo sendo bastante generoso ao dizer suposta, porque o replay do lance mostra de maneira bastante clara que não existiu sequer contato entre o Léo e o Lucas Ronier no lance que terminou com o segundo amarelo do zagueiro atleticano. E gente, eu até poderia, e vontade não me falta, de destacar negativamente o fato de que o Léo foi contratado por ser um zagueiro experiente, para ser uma das novas lideranças do elenco, e que foi o primeiro a se envolver em uma discussão com o Júnior Brumado aí no lance que terminou com o recebimento do seu primeiro amarelo. Eu poderia destacar o fato de que o Léo foi sim estabanado naquele lance, embora ele não tenha, repito, feito nenhum tipo de contato com o Lucas Ronier que justificasse a aplicação de um segundo cartão, mas a verdade é que, em última instância, nada disso importa, justamente porque se a arbitragem tivesse constatado um fato simples de que não houve qualquer contato no lance, independentemente de tudo que aconteceu até então, o Léo teria podido continuar jogando normalmente. E a verdade é que um erro grosseiro dessa natureza, que tira um jogador de uma das equipes, ele inegavelmente transforma a dinâmica da partida e reduz as chances de quem quer que tenha ficado com um jogador a menos, nesse caso especificamente, evidentemente, foi o Atlético. E nesse cenário, por mais que o primeiro tempo tenha sido sim ruim, pelo menos na minha avaliação, mesmo antes da expulsão, eu acabo me sentindo um pouco constrangido, fica sendo difícil para mim subir o tom nas críticas tanto ao Maurício Barbieri quanto aos jogadores pela má atuação no jogo de hoje, As circunstâncias acabaram não colaborando. E no segundo tempo, o protagonista acabou sendo a chuva. Choveu muito forte em Curitiba, a água se acumulou no gramado muito rapidamente e acabou impedindo que as equipes trocassem passes, Transformou o gramado do Couto Pereira muito rapidamente numa coleção de poças d'água completamente inadequada para a prática do futebol. Tá? Fala-se muito em futebol raiz nas redes sociais, especialmente as pessoas da minha idade ou um pouco mais antigas, e as imagens de hoje não deixam de relembrar um pouquinho daquilo que a gente via nos anos 90, metade para o final dos anos 90, quando os gramados se transformavam em banhados, quando chovia forte, como aconteceu hoje em Curitiba. Agora, a gente não está mais na década de 90, hoje a gente está em 2025, e a tecnologia chegou e possibilita aos clubes que quiserem e desejarem ter sistemas de drenagem capazes de fazer frente à vazão de água que caiu no gramado do Couto Pereira hoje, tá? E se nós queremos que a qualidade do futebol brasileiro melhore como um todo, e eu nem digo isso porque eu estou falando do estádio do Curitiba, se fosse o estádio do Atlético, o discurso seria invariavelmente o mesmo. A CBF, as federações, os clubes, os torcedores precisam cobrar gramados de melhor qualidade. E isso vale tanto para gramados
de bom nível, né, de boa qualidade, para gramado sem buracos, para gramado sem desníveis em termos de relevo, onde a bola passa a correr bem, quanto também para gramados capazes de receber uma determinada quantidade de água sem impedir a prática do futebol, que foi infelizmente o que aconteceu no segundo tempo hoje. Ambas as equipes se prejudicaram nesse sentido e talvez o Curitiba tenha sido até mais prejudicado do que o Atlético, porque estando em vantagem numérica desde o primeiro tempo, acabou não tendo muitos meios para transformar essa vantagem numérica em alguma coisa concreta dentro de campo, porque não havia como fazer a bola circular, tá? E em nenhum momento durante o segundo tempo o gramado pareceu minimamente capaz de abrigar uma partida de futebol, né? Em nenhum momento a drenagem foi suficiente para permitir que as equipes jogassem. E no finalzinho da partida, o árbitro acabou expulsando também o lateral direito do Coxa, acho que é Felipe Guimarães o nome dele. Porém, havia tão pouco tempo no cronômetro, se não me engano foi aos 46 minutos do segundo tempo, essa segunda expulsão da partida, que o empate acabou permanecendo no placar e sendo até bastante justo de acordo com aquilo que as equipes produziram, ou, para ser mais preciso, com aquilo que deixaram de produzir. Tá? Depois de encerrado o Atletiba, mais uma vez a gente teve que passar pelo constrangimento de ver os os jogadores de ambas as equipes protagonizarem as famosas cenas lamentáveis no gramado do Couto Pereira e se enfrentarem fisicamente no gramado. Tá? Gente, sendo bem honesto, nas imagens eu não consegui determinar quem foi que começou a confusão ou por que essa confusão começou. E sendo bastante verdadeiro com vocês, para mim pouco importa, tá? Que sejam identificados e punidos exemplarmente quem começou e quem continuou, porque o Atlético não precisa ser envergonhado pelos seus jogadores cada vez que enfrenta o Curitiba. Eu tenho certeza que os torcedores do Curitiba se sentem da mesma maneira em relação àquilo que fizeram seus jogadores dentro de campo, tá? E se essa puder ter sido a última vez que a gente viu os jogadores de Atlético e Curitiba se comportarem dessa maneira dentro de campo, eu tenho certeza que o futebol paranaense como um todo ficaria bastante grato. São os dois principais clubes do estado, deveriam ser exemplo para os demais sobre como se comportar, como ter uma conduta desportiva aceitável, e isso passar longe de acontecer não é de agora, tá? E vamos ver se tem mais alguma coisa. Gente, infelizmente não tem muito o que falar de futebol. Acho que um único ponto que eu destacaria é a entrada do Matheus Felipe no lugar do Léo, ou seja, mesmo quando o zagueiro canhoto sai de campo, a gente não tem Matheus Gamarra, a gente tem Matheus Felipe. Existe uma preferência muito clara por parte do Maurício Barbieri, e aí acaba fazendo sentido a gente pensar numa saída do zagueiro paraguaio como tem sido vinculado, tá? O Matheus Gamarra é mais zagueiro que o Matheus Felipe em qualquer dia de qualquer ano e tem sido pouco aproveitado. E então é isso, gente. Quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal e por quê, o que vocês acharam das decisões da arbitragem. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe com eu em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp para membros aqui do canal, para interagir diariamente e diretamente comigo, falando sobre o nosso furacão. Você tem prioridade no recebimento de respostas aos comentários deixados nos vídeos aqui do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense na segunda-feira no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.